Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Lang, sou o fundador da Cannabis Empregos. Bem-vindos, bem-vindas aí ao Cannabis Empregos Podcast. Eu tô aqui com o Alan, CEO da Connect. Alan, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade. Um prazer, Danilo. Muito legal estar aqui com você, compartilhando um pouco aqui das minhas experiências e espero contribuir bastante aí com o teu projeto. Com certeza, a gente já vai falar bastante sobre o Alan, bastante sobre a Connect também, mas antes quero dar alguns recados. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Expo Cannabis Brasil, o maior evento sobre cannabis do Brasil, também o portal de notícias Smoke Buddies e a Caia, sua fonte aí de pesquisa, informação, dados no mercado da cannabis. Se a sua marca também quer ser uma patrocinadora do Cannabis Empregos Podcast, manda uma mensagem para mim, com certeza a gente vai ter um papo bem legal e você vai entender como fazer parte também desta iniciativa. Sobre o Cannabis Empregos Podcast, nós temos episódios quinzenais falando com personalidades, profissionais aí que estão à frente de equipes e também de empresas no mercado da cannabis, que é o caso aqui do Alan. Bom, sobre a Cannabis Empregos é pioneira no Brasil, somos a primeira empresa de site de vagas para o mercado da cannabis no Brasil. Hoje a gente já está com mais de 10 mil profissionais cadastrados e mais de 200 empresas anunciantes. Uma delas, com certeza que você já sabe, é a Connect, a gente vai falar bastante sobre isso. E hoje a Cannabis Empregos é um grande hub aí de soluções para RHs, líderes de empresas do mercado da cannabis e com certeza para profissionais, fazendo essa conexão aí entre empresas e profissionais. Acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais, que você vai ver muito conteúdo e também muita vaga, inclusive da Connect. Agora, vamos ao nosso papo, Alan. Muito obrigado. Eu gostaria muito que você se apresentasse e apresentasse a Connect para a gente, para quem está nos escutando e nos vendo. Boa. Bom, de novo, obrigado. Um prazer estar aqui. Alan Paiotti, 53 anos. Estou nesse mundo, eu sou biólogo geneticista e sou analista de sistemas, né? Passei a minha carreira experimentando ou conhecendo muitos setores. Sempre procurei fugir um pouco desse mundo mais institucional, tradicional, mais corporativo, acho que um pouco pela minha característica. Sempre gostei muito de oportunidades onde eu estava envolvido com empresas que estavam num processo de crescimento ou de criação. Então, tive envolvido com alguns projetos assim, bem iniciais, em early stage, em startups. A Connect é a minha quarta startup, mas também atuei muito em projetos de reestruturação. E passei por vários setores. Então, até um momento em que eu tive aí nos últimos anos me aproximando, a gente pode falar um pouco mais disso no mundo da saúde, aí na pandemia, na gestão de um grande hospital aqui de referência, e aí me apaixonei pelo setor e achei que tinha muita oportunidade para a gente ajudar os pacientes, ajudar os médicos, e estamos aqui construindo essa história na Connect. Boa. E a Connect hoje é um grande ecossistema, né? Conta um pouquinho para a gente. Então, aí, talvez eu precise dar um passinho para trás para entender um pouco o que está por trás da visão da Connect, né? Porque hoje acho que as pessoas que conhecem um pouco mais da Connect, elas começam a entender essa visão do que a gente chamou do ecossistema, que é uma jornada de cuidado muito associado à cannabis medicinal. Mas a Connect, o conceito da Connect nasceu completamente independente do tema da cannabis medicinal. Na verdade, quando eu estava na gestão desse hospital, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um hospital de 130 anos, de referência aqui em São Paulo, uma das coisas que me chamou muita atenção era que muitos pacientes chegavam ao pronto-socorro recorrentemente. Então, às vezes o paciente vinha a cada 45 dias, 60 dias. Já eram alguns habituês, né? As pessoas até conheciam pelo nome, os enfermeiros conheciam pelo nome. E grande parte desse contingente de pacientes eram pacientes que tinham doenças crônicas. Mas ali eu estava olhando o diabético, o hipertenso, o paciente com asma, e que na maioria dos casos ele ia para o pronto-socorro porque ele estava num pico da doença dele, completamente desregulado, e na grande maioria dos casos, aquilo poderia ter sido prevenido se ele estivesse sendo acompanhado da maneira devida, se ele estivesse tomando o medicamento da maneira correta, se o médico estivesse acompanhando a evolução clínica dele. E aí isso começou a me intrigar, falei, por que as pessoas... Primeiro que o brasileiro tem o mau hábito de ir para o pronto-socorro, né, que não é o lugar adequado, você deveria ter um acompanhamento da sua jornada de saúde. Mas isso se perdeu ao longo das últimas décadas no Brasil, acho que está tentando resgatar. Hoje é uma grande realidade. Mas por que esses pacientes, ao invés de se cuidarem, eles esperavam ir para o pronto-socorro, né? Ou esperavam agudizar a situação e iam para o pronto-socorro? E aí comecei a estudar um pouco isso e vi que, estatisticamente, no mundo inteiro, pacientes crônicos, quase 70% dos pacientes crônicos não mantêm o seu engajamento no tratamento. Porque é muito chato.
Quer dizer, a rotina, né? A gente não gosta de rotina, né? Sim. Então, a rotina de tomar um medicamento, de mudar um hábito alimentar, de fazer um esporte, quer dizer, toda essa combinação de tratamentos, né, para você poder ter uma melhor condição de vida, uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida, os pacientes crônicos, na grande medida, acabam não fazendo isso com atenção devida e, quando tem um pico, vão buscar uma assistência pontual para resolver. E eu saí com essa visão. Quando eu deixei o hospital, eu decidi montar esse teste para criar uma jornada com muita tecnologia, para apoiar essa conexão de médicos com pacientes. São médicos muito bem preparados e educados para tratar pacientes nessas condições crônicas, pacientes educados de como é que eles tinham que ser acompanhados e acesso aos tratamentos. Você tem que viabilizar isso para que o paciente, muitas vezes, tem dificuldade de comprar o tratamento de uma maneira recorrente, então você precisa tornar isso acessível, facilidade de chegar no tratamento. Então, essa foi a ideia inicial, que no momento que eu estava montando, eu acabei tendo contato com a cannabis. E aí fiquei absolutamente vislumbrado com tudo que eu fui também estudar sobre cannabis medicinal e achei que era uma oportunidade de juntar as duas coisas. Então, essa visão do ecossistema é a evolução dessa divisão de como é que você cria, você combina ciência com educação, com treinamento, com capacitação, com qualidade, curadoria de produtos, uma jornada digital fluida, e a gente vem experimentando muita coisa para fazer que no final do dia o paciente crônico consiga estar acompanhado e assistido para que ele tenha qualidade de vida, saúde e bem-estar. Poxa, incrível essa sua visão. Parabéns. Em que momento que você teve acesso à cannabis medicinal? Foi alguma pessoa que te falou desse mercado? Você já estava de olho? Como que isso surgiu? Você falou, opa, esse ecossistema aqui tecnológico pode também ser para cannabis medicinal. Quando eu estava montando o conceito do que veio a ser a Connect, uma das componentes dessa visão, né, da jornada digital era teleatendimento. Então eu queria uma ferramenta de teleatendimento. E eu tenho uma pessoa super querida, que hoje é meu sócio aqui, que é o Fernando, que foi o fundador de uma empresa chamada Conex. Grande sucesso, líder nessa questão de teleconsulta, eu usei lá no hospital na época. E quando eu estava montando isso, eu chamei o Fernando para almoçar. Falei, Fernando, essa é a minha história, estou pensando em fazer um negócio desse, eu queria ver se você me ajuda para plugar nesse teste, nesse MVP, né? Eu botar a solução da Conex, eu vou começar a desenvolver tudo antes de eu testar se esse conceito vai parar de pé. E o Fernando, muito habilmente, é um cara jovem, super empreendedor, ele olhou para mim e falou, não, isso aqui hoje resolve, Conexa fica frio, hoje resolve, mas deixa eu te falar de um projeto novo que eu estou desenvolvendo. E a visão dele não era uma visão de cuidado, era uma visão de linha de produto, né, de cannabis. E aí quando ele começou a falar, e na época ele devia ter, sei lá, 27, 28 anos, estamos falando há 4 anos atrás isso, eu olhei para ele e falei, Fernando, desculpa, você agora virou maconheiro. Puta, que história é essa? Você é absolutamente preconceituoso. Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma de 23 e uma de 19. Então, volta 4 anos atrás. A última coisa que eu naquela época queria era ver minhas filhas envolvidas com o tema da maconha, porque eu tinha também esse preconceito na cabeça. Mas o Fernando, com muita habilidade, com muito jeito e com muita informação, foi me dando alguns dados que me deixaram desconfortável. E uma das coisas que com o tempo a gente aprende, né, na vida é a ler o seu corpo. Quando ele começou a falar sobre algumas questões do desenvolvimento da cannabis medicinal no Canadá, depois nos Estados Unidos, Europa, eu comecei a sentir um comichão, um frio na barriga, que eu falei, Fernando, não conheço o suficiente, eu preciso estudar. Então eu estava com a visão da jornada de cuidar de paciente crônico, tive esse primeiro impacto de cannabis medicinal, não tinha a menor ideia de como é que esse mercado do ponto de vista medicinal estava se desenvolvendo. Mas eu fui estudar. E aí o que eu percebi e aprendi ao longo disso, fui ler papers científicos, né? Aí o meu lado biólogo, né, foi ler isso naquilo que eu podia ter de mais profundidade. Eu comecei a ver que tinha uma conexão, porque grande parte dos tratamentos de cannabis medicinal estão focadas em patologias crônicas, né? E eu falei, puxa vida, tem a oportunidade de eu desenvolver isso que eu estou criando com uma terapia que está começando no mercado, que tem muita dúvida, fui falar com médicos, né? Se a gente trouxer essa componente da educação, da parte científica, e aí eu falei, ó, vamos fazer o teste juntos. E aí foi nesse momento que a Connect surgiu, a gente abortou a visão lá inicial de ter uma linha de produtos e fomos por esse caminho de criar essa jornada focada no paciente. Então, a essência foi isso, foi um contato e depois me apaixonei pelo tema e fui estudar e estamos aí tentando desenvolver, furar essa bolha e mostrar para milhões de brasileiros como essa terapia pode mudar a vida de muita gente. Boa. E você comentou que você já passou por outras startups, que você já teve outras empresas, né? Muitas vezes quando a gente vê uma pessoa empreendendo, a gente fala, poxa, é o primeiro empreendimento, deu certo.
E as pessoas não sabem, né? Falam, poxa, até chegar aqui, eu já passei por outras coisas, por outros mercados, nada a ver, né? Então, assim, o que você já fez que você traz para cá hoje e você fala, poxa, isso aqui foi fundamental? Eu sempre tive muita curiosidade intelectual. Então, eu sempre, desde o começo, assim, eu não sou uma pessoa de rotina, no sentido assim, não me coloca para fazer um trabalho burocrático, rotineiro, porque em 15 dias eu vou surtar e eu vou surtar todo mundo que está no entorno, né? Porque eu estou sempre olhando para alguma coisa em como é que eu consigo tirar mais eficiência, como é que eu consigo criar algo novo. É uma característica pessoal desde criança. Então, essas experiências, né, que a vida a gente precisa ter um pouco de sorte, né? As experiências que a vida foi me trazendo de oportunidade foram me expondo a diferentes modelos de negócio, a diferentes indústrias, a diferentes tamanhos de empresa. Então, até liderando empresas de 5 mil pessoas, até uma startup, né? Onde você começa a fazer tudo, né? Então, essa dinâmica e esse vai e vem de experiências, acho que elas foram criando na minha cabeça e nessa minha história, na minha trajetória, uma flexibilidade e uma capacidade de entender como é que eu posso pegar uma experiência que eu tive, por exemplo, no negócio de aviação, que eu criei lá em 2000, que era um negócio de propriedade compartilhada de helicópteros, completamente diferente do mundo da saúde. Mas tem componentes lá que, no dia a dia de uma empresa de saúde, eu posso fazer algum tipo de polinização cruzada, né? Eu trazer uma experiência que vai me ajudar a pensar diferente a algo que é feito no mundo da saúde. Eu acho que quando você vai olhando para outras experiências fora daquele teu ambiente e você usa aquilo como referência para criticar o que é sendo feito naquele teu momento, aí que as inovações acontecem, aí que as novas coisas vão sendo criadas, você vai desafiando coisas que são rotineiramente feitas porque são feitas daquele jeito, e eu acho que é aí que você vai descobrindo alternativas e oportunidades. Então, sempre, e esse é um pouco do espírito que eu tento criar com a minha equipe, a gente tem que ter, primeiro, a humildade de saber que a gente não sabe tudo, né? E depois, estar sempre questionando e buscando informação. A gente tem que ter a curiosidade de assim, eu não sei a solução, e está tudo bem, eu não preciso saber de tudo, mas eu tenho que ter a motivação e aquele gás para ir atrás da solução. Então vamos atrás, você vai achar a solução de alguma maneira, vai testar 1, 2, 3, 10 vezes, bater a cabeça, mas uma hora você vai encontrar o caminho. E é isso que a gente vai fazendo no dia a dia. Boa. E a Connect começou faz uns 4 anos, né? Isso. Como foi a captação de investimento? Assim, vocês, entre aspas, sofreram muito contra essa barreira do preconceito? Sabe o que é engraçado? Eu acho que a gente fez dois grandes movimentos, né, em termos de captação. Foi uma coisa que a gente fez, o que a gente chama de um seed lá no comecinho, mas aí eram pessoas que a gente tinha um relacionamento muito pessoal, portanto são pessoas que rapidamente se conectaram com a tese, entenderam que isso que a gente estava fazendo era um negócio de saúde, era um negócio focado de fato numa nova visão de cuidado desses pacientes crônicos, tentando resgatar o atendimento primário, a conexão com o médico, como é que você faz de fato um acompanhamento. E o acompanhamento não é ligar para o paciente só para saber se ele está tomando medicamento, é ligar e ter contato constante para saber como é que ele está evoluindo clinicamente. Você coletar dados clínicos dele, usando as ferramentas todas que estão disponíveis aí, para que você consiga estruturar isso de uma maneira que o médico tenha uma referência organizada de dados e permita com que o médico tome as melhores decisões o mais rápido possível para que o paciente tenha o melhor benefício do tratamento. Então, é uma outra abordagem que a tecnologia está permitindo com que a gente faça, né? Então, esse primeiro grupo de investidores, ele se conectou rapidamente com essa visão. Então, não era um negócio para vender cannabis, né? E tinha o preconceito, mas a cannabis é medicinal, o que é recreativo e tudo mais. Esses rapidamente falaram, esse é um play de saúde, essa é uma coisa que a gente, de fato, pode ajudar a transformar a realidade hoje, que está absolutamente passando por um momento muito, muito desafiador. A saúde como um todo está, de fato, em xeque. Quando a gente fez aí em 2023, aí uma rodada mais institucional, aí já foi um outro perfil. Então aí a conversa foi mais, de fato, com fundos, onde a gente entendeu que a gente já tinha uma maturidade para conseguir trazer e atrair investidores que iam dar um selo de qualidade no conceito que a gente estava desenvolvendo. E aí a gente teve, afortunadamente, a entrada de investidores bastante reconhecidos no mercado, que de fato conseguem reforçar esse posicionamento que a gente está desenvolvendo. Quer dizer, não tem certeza de que isso vai dar certo, mas acho que a gente já trilhou um caminho importante nesses 4 anos, já passou pelos tropeços iniciais que colocavam mais risco à companhia, e agora a gente tem que desenvolver no mercado,
né? Agora a gente está na fronteira do mercado, trazendo novos conceitos. Tem coisas que a gente não abre mão e que a gente vai ficar defendendo, né? Com facas e dentes aqui, que eu acho que são importantes para garantir a qualidade e segurança do paciente, mas estamos nessa fronteira. Eu acho que é isso que a gente vai tentando comunicar bem para o mercado, com os investidores, para manter a companhia assim, na sua essência. Boa. E olhando para trás, quais foram os principais obstáculos, assim, desafios, né, que vocês passaram aqui dentro para construir a Connect? Interessante. Acho que logo que a gente começou o conceito, a implantação e testar o conceito, a gente trouxe a ideia do marketplace. Né? Acho que o primeiro desafio que a gente teve ali foi um desafio cultural. Porque eu conversava com as marcas na época, marketplace eu estou conectando pacientes, eu estou compradores com vendedores. Eu estou aqui no meio do caminho. Né? Eu sou uma solução, uma plataforma que expõe de uma maneira estruturada informações de algo que alguém está buscando. E nesse começo eu precisava ter produtos na prateleira que fossem reconhecidos pelo mercado para atrair consumidores. Eu precisava ter consumidores para poder ter interesse das marcas. Então, naquele comecinho, o maior desafio tinha que escolher um caminho, o caminho era, vamos trazer marcas, porque eu precisava ter coisa na prateleira. E naquele momento, tinha muitas marcas olhavam para isso, não, eu não vou apresentar o meu produto numa prateleira com produtos concorrentes. E eu não esperava, logo na largada, eu não esperava essa reação. Eu esperava que eles criticassem, que eles tentassem achar maneiras de se promover em relação aos outros, dentro do limite, né, que a regulação permite fazer, mas eu não esperava que assim, eles fossem tão reticentes a simplesmente se expor com concorrentes, como você entra hoje numa Amazon, como você entra numa Magazine Luiza. Mas aí eu comecei a entender um pouco também da cabeça dos players. Os players, naquele momento, estavam olhando um mundinho muito pequenininho. Então eles tentavam se preservar até com uma maneira assim, quanto menos me conhecerem, menos perceberem que eu estou aqui, é maior a minha garantia de sobrevivência, porque eu vou fazendo meu trabalho quietinho com meus médicos, vou crescendo e vou não sei o quê. Assim, no médio e longo prazo estava claro que isso não ia ser sustentável. E algumas marcas perceberam isso. Então, conforme a gente foi começando a ter as primeiras marcas, o negócio rapidamente assim, saiu de 3 produtos no primeiro mês para 60 no segundo, para perto de 200 no quarto mês, e hoje tem quase 1.000 produtos no marketplace. E tem toda uma lógica, uma maneira dos produtos serem apresentados, como é que você valoriza, né? Como é que você apresenta eles, como é que os médicos acessam os produtos. Então, ali a ideia não é jogar os produtos numa piscina rasa com todo mundo lá, é promover corretamente os produtos, com um posicionamento adequado, com a visão estratégica de cada marca, de como é que ela quer diferenciar o seu produto, como é que ela quer diferenciar a marca. E esse é um trabalho também que foi um grande desafio, porque eu lembro que uma vez a gente começou a desenvolver um catálogo aqui, e eu comecei a pedir para as marcas, e assim, eu quero 3 atributos que diferenciam o teu produto em relação aos concorrentes e 3 atributos da marca. As respostas iniciais que a gente teve, as marcas diziam assim, mas o meu produto serve para tudo. Eu falei, mas como é que você quer que o médico escolha o teu produto em relação a outro, se todos os produtos que estão lá disserem que eles servem para tudo? Quem serve para tudo, provavelmente não serve bem a nada, né? E este processo levou algum tempo, alguns meses, para a gente discutir com as marcas, trazer benchmarks de mercado, mostrar como é que eles podiam escolher focos de atuação para diferenciar o seu produto, para conseguir direcionar a comunicação. Então, até esse processo de educação das marcas, sobre como diferenciar, como se posicionar no mercado, foi uma barreira que a gente ainda está trabalhando, né? Acho que certamente ainda não superamos tudo, mas é um trabalho de construção do setor. Com certeza, eu já vou te adiantar aqui, eu converso com algumas marcas também, e eu já ouvi algumas vezes que estar na Connect é uma das maneiras de se posicionar melhor no mercado. Puxa, então, eu escutei isso recentemente, e é bem interessante, né? Porque reforça bem o trabalho que vocês estão fazendo. Poxa, eu não sei o que vai dar, mas eu preciso estar lá. Bom, que bom. Sabe, uma das coisas que a gente fez recentemente, a gente lançou há 2 meses atrás um projeto de curadoria de produtos. Porque a gente enxerga que não faz sentido. Os produtos de cannabis medicinal, eles têm uma baixíssima barreira de entrada. A maior parte dos produtos hoje que tem no mercado brasileiro, eles são feitos em poucas empresas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, em formato white label. E muitas dessas marcas que se apresentam de maneira diferente têm a mesma formulação feita na mesma fábrica. Portanto, é essencialmente o mesmo produto. Né? Tem mais de 400 marcas hoje na lista de importação da Anvisa, pela 660. Nem todas essas marcas, infelizmente, vão conseguir sobreviver com escala. Talvez elas consigam sobreviver em nichos, mas em escala,
a gente acredita que o mercado está passando por um processo de depuração. Então, a gente desenvolveu um projeto de curadoria, muito ali conversando com a Anvisa, entendendo para onde a Anvisa quer direcionar o mercado, tentando também mostrar que a 660 não precisa conflitar com a 327. Então, para quem eventualmente não conhece muito da regulação do mercado, a 660 é que permite a importação, a 327 é que permite você vender através da rede de farmácia no Brasil. Todos os produtos sendo importados hoje, né? Essencialmente, ou o IFA ou o produto acabado. Né? Então, não tem nenhum produto, de fato, produzido de ponta a ponta no Brasil. A legislação não permite isso ainda. Então, o que a gente está dialogando com o mercado e com a Anvisa é de que a 660 não precisa se contrapor à 327. O objetivo da 327 que a Anvisa, quando ela criou essa regulação, era de que as empresas pudessem aprovar um produto, vender no Brasil para poder ter um tempo para ela desenvolver os estudos clínicos e aprovar isso como medicamento. Tem uma etapa anterior que é, de fato, você conseguir trazer produtos de qualidade para conseguir selecionar os produtos que são aqueles que estão tendo mais sucesso nos tratamentos, para as patologias que estão sendo apresentadas no nosso contexto social. E a partir desses produtos, a gente acredita que você pode evoluir esses produtos para a 327 e da 327 para medicamento. E para isso a gente criou um processo de curadoria onde a gente analisa tecnicamente cada um dos produtos, olhando o certificado de origem, as certificações de produção, o que tiver de informação, até a semente do produto, para conseguir ir puxando essa barra de qualidade para quem estiver na 660 com um nível mais alto de qualidade, essa evolução para 327 seja quase que imperceptível. Já vai estar num nível de qualidade que pode passar. Isso ajuda também a depurar o mercado da 660. E a gente tem há tempos já conversado, a gente só lançou agora porque a gente está há mais de 6 meses conversando com as marcas parceiras, orientando elas, dizendo, olha, a gente entende que o mercado vai nesse sentido. Vamos trabalhar junto para melhorar a qualidade dos seus produtos, para você ter um nível de certificação que te aproxima desse processo. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que as marcas estão percebendo, que conforme a gente vai estar fazendo esse trabalho, quem está, de fato, fazendo um bom trabalho em conjunto conosco, porque nós também não somos dono da verdade, a gente vai criando em conjunto. Mas quem está trabalhando junto com a gente está naturalmente se diferenciando no mercado. Né? E é um trabalho de construção coletiva que vai selecionar os melhores. Muito bom. Me conta um pouco, eu já tive uma conversa com a Fabi, RH daqui. Inclusive, se você não viu esse episódio, volte aqui depois, assista esse episódio com a Fabi, que foi muito legal. A gente falou bastante sobre o quê? Cultura organizacional. E repito a pergunta aqui para você. Quais são os pilares da cultura da Connect e por que isso é tão importante aqui no dia a dia? Eu acho que foi muito legal que você teve esse papo com a Fabi antes. A Fabi é uma pessoa que está comigo há muitos anos. Né? Então, ela conhece o meu jeito de pensar, ela conhece meus cacuetes, ela sabe o que eu valorizo. E acho que uma das coisas que me dá mais prazer numa startup é um processo que é muito duro no começo, os primeiros anos, ele de fato ele é muito doído, que é o processo de construção de uma equipe que tem uma cultura, eu não vou dizer unificada nem única, mas tem uma cultura onde todos comungam de valores que são aspiracionais. Né? Isso leva tempo, porque não dá para você impor uma cultura, não dá para eu chegar aqui como o fundador e dizer, não, a regra é essa aqui, não pode ser dogmático, não dá para criar uma bíblia para isso. Então, o que eu normalmente faço nas empresas, e tanto empresas que eu criei do zero quanto as que eu reestruturei, eu tenho um conjunto de valores que para mim são muito importantes. E no começo, como você agrega um monte de pessoas no começo, né, e a gente fez aquisições da Dr. Cannabis, depois da Canalise nesse processo, então você traz pessoas que estão vivendo realidades diferentes, com visões de mundo diferentes, com culturas diferentes. Então você precisa trazer todo mundo para esse caldo e dizer, beleza, moçada, tem uma referência, que é aquilo que eu lancei, então eu tenho 10 ou 12 itens que eu lancei na largada como a referência da nossa cultura, mas aí o jogo começa a ser jogado. E hoje, 4 anos depois, a gente está num processo onde a gente está revisando cada um desses pontos em grupo, para a gente redefinir esses pontos, entender o que a gente quer manter, o que a gente quer ajustar, o que a gente quer agregar, porque a cultura é algo fluida, é algo móvel e ela tem que ser feita pelas pessoas. Agora, o eixo tem que estar lá. Então, qual é esse eixo? Então, para a tua pergunta, e essas são aquelas que eu, como referência aqui na companhia, eu vou sempre procurar preservar. O primeiro é muita transparência nas relações. Isso é uma das coisas que sempre me deixou muito inconformado nas experiências mais institucionais ou corporativas que eu tive. Eu acho que as pessoas num ambiente mais político, né, corporativo, elas perdem muita energia criando um personagem. Então ela está agindo ali porque é uma questão de posicionamento, de status, ele precisa preservar aquele mundinho dele. E eu acho que isso é ruim para o desenvolvimento do indivíduo no longo prazo.
que ele se perde em coisas que estão falando mais para o ego dele do que de fato ajudando ele a aprender, e se conhecer e se desenvolver, faz mal para a companhia, porque as outras pessoas também vão fazendo esse jogo, e faz mal para o acionista, para o investidor, porque isso não cria valor, você gasta energia. Eu já tive casos de diretor que eu tive a apartar numa discussão porque um tinha 3 secretárias e o outro tinha 2, mas uma dele era bilíngue. Então é uma briga por status, é quem tem o carro, a vaga do carro mais perto do elevador. Coisas que absolutamente quase infantis, mas que no mundo corporativo tem muito. Então a transparência nas relações para mim é super relevante, porque eu preciso entrar o mais aberto que eu puder, com a maior humildade que eu puder, defendendo o que eu acredito. Eu sou um cara super incisivo no que eu acredito, eu defendo, mas eu preciso vir aqui e preciso conseguir ouvir a tua parte, preciso entender o teu posicionamento. E você precisa também estar disposto a ter transparência e abertura para que a gente possa construir junto. Então, transparência é uma das primeiras coisas. O segundo valor para mim que é super importante é que não tem crachá. Assim, detesto essa história da carteirada, de assim, a decisão vai ser por aqui porque eu sou o chefe. Acho que a gente tem que ter, no limite, alguma decisão vai ter que ser tomada. E, teoricamente, quem tem um nível de responsabilidade maior tem um grau de experiência que o posicionou ali, portanto, alguém vai ter que tomar uma decisão e tomar a responsabilidade com a consequência daquela decisão. Mas o processo de decisão não precisa ser impositivo. Ele tem que ser um processo de muito debate. Debate, às vezes, é acalorado, mas é um debate que tem que envolver todo mundo que puder contribuir. Do faxineiro ao CEO da empresa. Quem quer que seja naquela mesa que pode contribuir com aquilo, deveria estar sendo ouvido, deveria estar bem preparado para defender o seu ponto de vista e a gente deveria conseguir construir de uma maneira coletiva. Então, essa questão de não ter crachá também é uma questão que eu procuro defender. E o terceiro, assim, a gente não faz nada fora da regra do jogo. Podemos chamar de ética, podemos chamar de respeito às leis, o nome que a gente quiser dar. O fato é o seguinte, a gente não quebra a regra, a gente não corta caminho, a gente não dá bypass em nada, a gente vai na regra do jogo. A gente quer mudar porque a gente não concorda, a gente vai trabalhar para mudar a regra do jogo. Mas a gente não faz jogo sujo, a gente assim, eu não admito pessoas que eventualmente vão tentar caminhos escusos para tentar facilitar ou tentar atingir um resultado mais fácil. A gente não vende o almoço ou o jantar para pagar o almoço, ou vice-versa. Né? Sim. Eu acho que essas coisas aí vão norteando um pouco, e essas coisas a gente vai construindo junto. E isso é muito importante, né? Porque quem está abrindo um negócio hoje em dia, muitas vezes esquece da cultura. E a cultura, a gente sabe que acontece, de fato, quando a liderança não está na sala, né? Aí a cultura mostra a sua cara. E assim, a cultura vai ser criada de um jeito ou de outro. Eu acho que a gente precisa estar atento de que se a gente não colocar foco nisso e entender que a cultura é algo que você precisa trabalhar e desenvolver, alguma cultura vai ser criada de algum jeito. E às vezes é muito difícil, depois de um tempo, você tentar redirecionar uma cultura. Quando você começa a perceber algumas práticas ruins ou coisas que eventualmente você não concorda, e você está numa posição de querer mudar isso dentro da companhia, às vezes é muito dolorido, às vezes você perde pessoas no caminho, e não porque elas são pessoas ruins, mas porque ninguém direcionou esse processo para construir aquilo de uma maneira colaborativa, com alguns guardrails, alguns limitantes que meio que privilegiavam o caminho que você quer seguir enquanto liderança da companhia. Né? E eu estava viajando agora, semanas atrás, e eu entrei num café nos Estados Unidos, e foi interessante, que eu dei de cara com uma placa que é a mais absoluta verdade, que basicamente diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Sim. Né? Já ouviram falar? E é exatamente isso. Assim, não adianta você desenhar a melhor estratégia tal. Se você não tiver um time que está minimamente alinhado com uma visão comum e com uma regra de jogo minimamente alinhada, você fica remando contra, gastando energia, e as coisas são muito mais difíceis. Incrível. Mais uma vez, se você não assistiu o episódio da Fabiane, RH da Connect, assista. Por quê? Porque mostra como é que eu posso falar? O equilíbrio, o alinhamento na sua fala com a dela. Assim. Vocês falam frases quase que iguais sobre o mesmo tema. Isso é muito legal. Mostra realmente que vocês estão vivendo isso. Né? Parabéns. Porque, assim, ela provavelmente ela conduz isso muito melhor do que eu. Por isso que eu confio tanto nela. E estamos juntos aí nessa jornada. A sua visão como líder mudou desde a abertura da Connect para cá? Não, acho que a visão como líder não. Eu acho que uma das coisas que foi para mim um aprendizado, especificamente na Connect, é que quando a gente começou a Connect,
a gente não tinha uma referência de empresa, não tinha profissional no setor, né, no setor de cannabis. Então, a gente começou a atrair pessoas que no começo vieram muito ligadas pelo tema da cannabis, né? Pessoas fãs do tema, pessoas que acompanhavam isso, e numa faixa etária muito mais jovem. Então, na época, a gente chegou a ter uma faixa etária média de 23, 24 anos. Né? Hoje já está perto dos 30. Naquele momento foi importante, porque eles trouxeram uma jovialidade. Em algum momento, a gente precisava começar a seniorizar um pouco essa relação. E essas pessoas também foram, né, envelhecendo. 3, 4 anos depois, elas também vão ficando mais velhas. Né? Mas, para mim, eu acho que o grande desafio foi ver um pouco do clash na visão de mundo das diferentes gerações. A maneira como eu fui criado, como eu fui desenvolvido, as coisas que me moldaram no meu começo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade no Banco Bradesco. Então, era uma instituição super rígida, você não podia usar barba, não podia ter cabelo comprido, terno e gravata. Mas com 13 anos de idade eu era office boy com terno e gravata. Falar isso para turma, eles me acham de Marte. Em outro contexto de outro contexto digital, social, exatamente. Então, eu tive que fazer um exercício, e continuo fazendo esse exercício no dia a dia, de como é que eu tento me encaixar no lugar deles para entender como é que eles estão enxergando esse mundo. E eu tento também provocar neles a mesma reflexão. Talvez tentem entender como é que eu estou enxergando o mundo, porque tem bom dos dois lados. Não dá para dizer só que a minha geração... Mas eu já fiz um monte de coisa errada. Né? E erramos a mão nas relações com as pessoas. A gente precisa aprender com essas novas demandas, novas expectativas da sociedade, das novas gerações. Eles também precisam entender um pouco como é que essa experiência, né, pode agregar e pode ajudá-los também a ampliar a visão de mundo. Eu acho que essa troca, para mim, que tem sido muito rica, mas no começo foi um desafio. Porque assim, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu falava, que para mim, palavras que tinham zero de impacto, para eles eram assim, parecia que o mundo ia desabar. E eu tive que parar para entender assim, por que isso dói tanto para eles. Não adianta dizer que eles estão errados. Tem que tentar ir conduzindo isso e mostrar que talvez eles estivessem exagerados na reação, e eu também achar um caminho de poder dar a mesma mensagem de uma outra maneira. Então, para mim, tem sido um aprendizado incrível. Tem empatia também, empatia, né? Ver com outro olhar, um olhar mais leve, mais doce, né? Entendendo o próximo. E falando em próximo, o que você mais valoriza nas lideranças da Connect? Assim que você fala, poxa, isso aqui precisa ter. E a gente está num processo de desenvolvimento das lideranças, né? Eu acho que o primeiro, que elas de fato estejam muito conectadas com esses elementos básicos da cultura. Assim, que elas com as equipes eles estejam desenvolvendo esses conceitos de absoluta transparência, de espaço e abertura para que todo mundo possa participar da discussão, que provoque as pessoas a saírem numa zona de conforto e traga essas pessoas de fato para um processo de construção coletiva que é muito difícil. As pessoas não gostam de se expor, elas não gostam de colocar uma ideia e a ideia ser rejeitada, porque elas têm ainda uma percepção muitas vezes de que isso pode me prejudicar. Então, assim, é um problema de maturidade, de segurança. A gente precisa ajudar as pessoas a superarem essa visão para que elas possam de fato contribuir. Então, esses valores culturais acho que é uma das coisas importantes que eu espero e eu fomento muito com as lideranças. A outra é foco em resultado. De fato, assim, a capacidade de entender a estratégia, transformar essa estratégia em um plano de ação claro e consistente, ter métricas claras, desenvolver isso junto com a equipe, trabalhar junto com a equipe. Assim, a gente não tem home office aqui por política. As pessoas eventualmente têm que, um dia ou outro, não tem que estar em casa e tal, mas por política a gente desde o começo optou por não ter. Por quê? Porque para construir algo novo, você precisa estar junto. Não dá para construir à distância. Você precisa construir a cultura, você precisa construir processo, você precisa entender as dores do teu cliente. Isso tudo, para você ganhar dinamismo na construção da empresa, você precisa estar junto. Então, entender isso, promover isso, de fato acreditar que esse é um processo que a gente precisa trabalhar junto, as lideranças precisam levar à frente. Senão vira... esse negócio não se sustenta. Sim. Então, de fato, acho que a gente está num momento em que as lideranças... tenho procurado fazer esse trabalho com elas, onde eu sou uma pessoa muito ativa no dia a dia. E se me deixar solto, eu vou estar sentado em todas as cadeiras junto lá, porque eu estou aqui todo dia e eu vou a fundo no processo. Eu não gosto de discutir com a pessoa quando eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre o tema. Então, eu estou sempre ali envolvido. Mas eu preciso fazer um exercício nesse estágio de companhia, de dar espaço para que as lideranças ocupem
esse momento e elas façam esse trabalho. Então, eu procuro muito perfil, isso é muito de perfil, né? Tem liderança que gosta de ser só da ordem. Nesse estágio de companhia não funciona. Eles precisam, de fato, ter a abertura e a disposição e a disponibilidade de estar muito perto das equipes, trabalhar junto, transpirar junto, construir junto, que isso vai fortalecendo a cultura, é aí que a gente vai encontrando os caminhos, é aí que a gente vai tendo os resultados, assim que a gente vai se fortalecendo para crescer. Boa. Falando em crescimento, me conta um pouco, qual foi a decisão mais difícil que você já tomou como CEO aqui da Connect, nesses anos de crescimento, que você falou, poxa, isso aqui foi duro, mas foi necessário? Puxa vida, a decisão mais difícil que eu tive que tomar. Felizmente, acho que esses 4 anos a gente não teve que tomar uma decisão dura por iniciativa própria. Acho que teve um momento que foi um momento que assim, me doeu pessoalmente, porque assim, no projeto de desenvolvimento da companhia, a gente, nós estamos entre clientes, médicos e marcas. Então, nós estamos no meio do caminho. Se eu não for muito eficiente, eu transbordo a ineficiência para os meus parceiros. Então, eu preciso buscar continuamente o máximo de eficiência para que eu consiga transformar isso em soluções, em coisas que se encaixam na realidade desses nossos parceiros. No processo de crescimento da Connect, a gente sempre viu uma fase, a gente tem esse desenho lá, eu tenho o desenho desde o começo. Então, a primeira fase era uma fase de muita experimentação, até a gente entender como é que a gente ia ajustar a jornada de cuidado. Depois tinha uma fase de implementação, que era para, de fato, pegar e criar as soluções de fato que iam levar esse conceito à frente. Então, a gente, no começo você vai usando um monte de ferramentas e soluções que você vai conectando e vai testando, tudo muito rápido, muito ágil, pluga aqui, pluga lá. Então, tem uma fase que fala, agora o modelo está funcionando, agora vamos fazer algo de qualidade para substituir isso que estava tudo remendado. A gente fez essa fase. Enquanto a gente estava nessa fase, a gente chegou a ter mais de 120 pessoas, né? Porque muitos dos processos eram feitos manualmente. Conforme a gente foi implementando o ecossistema, né, muito dessa parte braçal, a tecnologia começa a suprir. Então aí a gente começa a focar os esforços e energias para aquilo que é mais intelectual, relacionamento com os nossos parceiros, de fato olhando como é que a gente pode dar os próximos passos de inovação. Então é um outro momento de desafio da companhia. E nesse processo de ajuste, que isso foi o segundo semestre do ano passado, a gente foi fazendo ajustes de equipe, porque eu já não precisava de tanta gente. Então, neste momento, ter que fazer esses ajustes para poder aproveitar ao máximo da eficiência que a gente tinha, é uma coisa que me dói, porque tinha algumas pessoas que estavam com a gente já há bastante tempo, mas elas entenderam. A gente também sempre deu a oportunidade das pessoas se desenvolverem, delas escolherem outros caminhos. E às vezes as pessoas não tiveram a iniciativa, a vontade, aí chegou num momento em que aquela cadeira deixou de existir. Mas assim, é sempre chato, né? Porque a gente constrói relações. Mas acho que é o estágio evolutivo da companhia, a gente fez com muito respeito, com muito cuidado, espero, né? Que a gente sempre tenta tratar todo mundo com muito cuidado e vamos em frente. Boa. Vocês hoje têm evoluído bastante a plataforma de vocês. Você pode soltar alguma novidade que vem pela frente aí? Vocês lançaram recentemente, né? A Canabia. Conta um pouquinho aí e conta um pouquinho se tem outras novidades aí que você pode falar. Tem muita coisa legal saindo do forno aí em breve. A Canabia é um projeto que a gente estava no forno também há alguns meses. A Connect nasceu com uma base muito importante no lado científico, né? Porque um dos primeiros contatos que eu tive com médicos quando eu estava testando a questão da terapia da cannabis medicinal foi uma reação dos médicos ou de desconhecimento, ou de preconceito, ou de crítica. E pela minha experiência, lá no hospital a gente tinha 7.000 médicos, então eu interagi bastante com os médicos. Não adianta você sentar com um médico, que é um cara que passou 10 anos estudando, se especializando, e está lá, e tem pouco tempo, né, para ver outras coisas, porque ele está lá no dia a dia, atendendo, consultando, fazendo cirurgia e tal. Não adianta você chegar e falar assim, olha que legal esse negócio da cannabis medicinal, putz, funciona bem, hein? O médico vai olhar e fala assim, não é bem assim que eu estou acostumado a validar uma nova terapia. Eu quero ver base científica, eu quero ver estatisticamente a relevância disso. Só que o problema é que a maioria dos médicos não tem tempo para se aprofundar e estudar. Então o que a gente fez lá no começo foi pegar, na época, acho que quase 1.000 papers, 800 e poucos papers que tinham publicados em revistas de qualidade ao redor do mundo, falando de cannabis. Selecionamos de quase 3.800 e pouco na época. E o nosso chefe médico, na época, uma equipe de médicos, eles leram todos esses papers e sistematizaram. A gente produziu o que a gente chama dos white papers, que a gente disponibiliza para os nossos médicos hoje, gratuito,
para ajudar ela a entender por que a cannabis medicinal funciona para fibromialgia. Tem lá todo arrazoado, como funciona, como é que aquilo afeta o organismo, quais são os receptores, como é que é, e depois toda a base bibliográfica dos... Então isso estava pronto. E a gente há 6 meses vem educando uma ferramenta de inteligência artificial para que ela não fique maluca ali, que ela conseguisse ler tudo que a gente fez, preparou, estruturou, Sim. e conseguisse servir de uma maneira adequada para evitar também que as pessoas lá interagindo saíssem com conclusões equivocadas. Então a gente tem muita preocupação de... Assim, a prescrição precisa do médico. Isso não é você não está tomando vitamina C, sem querer ser desrespeitoso com a vitamina C, claro. mas esse negócio mexe com o nosso organismo. Você precisa saber o que está na formulação, você precisa saber de onde veio o medicamento, você precisa saber como é que o teu organismo está predisposto a reagir a isso. Por isso a gente criou um teste genético para os marcadores de canabinoides lá em 2021, quando a gente criou a Connect. A gente vai nessa essência, a gente quer individualizar o tratamento. Então a Cannabia veio nesse tema. Quando a gente sentiu que ela estava redonda, a gente publicou, ela ainda está ainda evoluindo, mas já está disponível no nosso site e tal. E ela vai estar conectada muito em breve numa outra evolução que a gente vai dar, numa ferramenta, numa solução de prescrição que a gente tem para os médicos, que é uma ferramenta que ela pega toda a base científica que a gente tem acumulada aqui, com as evidências de vida real que a gente coleta no programa de cuidado que a gente tem, que chama Connect Cuida. Então a gente acompanha os pacientes, a gente vê que fórmulas estão funcionando melhor para fibromialgia, que fórmulas estão funcionando melhor para Alzheimer, para todas as patologias que tem, para sono, e vai. Então a gente está combinando essas informações todas, com toda a base bibliográfica que a gente tem, com o portfólio, com a curadoria dos produtos que a gente tem, e essa ferramenta de prescrição nessa nova fase que vai sair, ela vai integrar tudo isso para ajudar o médico a escolher o tratamento mais adequado para cada indivíduo. Se nós dois temos fibromialgia, o teu corpo é um, o meu corpo é outro. Então a gente vai tomar, pode até estar tomando a mesma formulação, mas a dosagem vai ser diferente, eventualmente você vai ter que complementar com outra terapia e eu com uma outra, você vai ter que tomar algum tipo de suplemento e eu outro. Depende da característica de cada um. Então, essa é a minha visão de quem estudou genética lá atrás, especializou nisso. Assim, eu quero que a gente consiga chegar num estágio onde a gente consegue individualizar o tratamento. Então, a Connect, ela não nasceu como uma empresa que vai ter só cannabis medicinal. Hoje já tem suplemento alimentar. A gente está estudando psicodélico, mas ainda a base científica está mais escassa. Mas nós vamos entrar com outras terapias e capacitar o médico para que ele possa, quando ele olha o indivíduo, ele vai escolher a combinação de terapias necessária para que aquele indivíduo tenha a melhor resposta em termos de tratamento e tenha a maior qualidade de vida. Por isso que é tão importante a equipe aqui falar com os pacientes para entender como que é essa resposta para alimentar essa base também, imagino. Né? Exatamente, porque o feedback de vida real, ele é super relevante para entender de fato, numa escala maior, como é que cada tipo de medicamento está, de fato, criando o resultado, né? E aí você vai tirando as correlações. Então, aí, a gente tem que entender que nem tudo, e principalmente os fitoterápicos que não tem bula, né? E as formulações, elas normalmente, como é um produto extraído de uma planta, você tem pequenas variações na composição, tudo isso afeta, né, o outcome do tratamento. Se você não consegue ter uma base sólida de informação para tirar essas correlações, para ir afunilando as escolhas, você fica um processo meio errático, você fica na tentativa e erro. O médico prescreve um para o paciente, vai tentando ajustar a dose ao longo do tempo, aí depois de 2, 3 meses descobre que puta, não é bem esse, eu vou ter que complementar com outra coisa. Então, o que a gente pode fazer para abreviar esse processo? Para tentar ser mais assertivo possível, para conectar com aquilo que é da individualidade, né, de cada um, na sua base genética. Como é que a gente chega o mais próximo disso? Essa é a orientação, essa é a visão de médio e longo prazo que a gente está procurando construir aqui, por isso que a gente vai trazer outras terapias. Então, quem enxerga a gente como uma empresa para vender produtos de cannabis, não entendeu o que a gente está fazendo. A cannabis medicinal é uma das terapias dentro dessa plataforma de tratamento de pacientes que a gente quer cada vez mais personalizar e individualizar. Incrível, até porque esse mesmo paciente, ele pode usar outros suplementos além da cannabis, né? Isso. E isso tudo dentro da Connect, né? E com protocolo científico, você tem que ter uma base científica. Então, a gente já tem protocolo hoje, por exemplo, para tratamentos de casos de problemas de sono, que tomam canabinoides com melatonina. E por que cientificamente dá para combinar os dois? Como é que você combina os dois? Quais são as dosagens? Tudo isso a gente tem um protocolo com toda a referência bibliográfica científica para suportar o médico na análise dele para ver se aquilo é aplicável. Sensacional, muito bom. Né? Agora me conta, Alan, que conselho que você dá para quem quer empreender nesse mercado? Assim, a gente sabe que tem empresas nascendo
que são pequenas, médias, grandes. Você já deu várias dicas aqui durante o nosso papo, mas se você pudesse, aquele papo de elevador, putz, você quer empreender com cannabis? Do primeiro ao terceiro andar, o que você falaria? Bom, primeiro, sem dúvida, é foco no paciente. E não é foco no paciente no sentido de assim, vamos tentar vender o produto mais barato. Não, não. É foco no resultado que o paciente vai ter com o tratamento. E se você de fato estiver focando nisso, legitimamente, a segunda sugestão que eu daria, assim, tenha calma. Quando a gente começou lá em 2021, vários dos players que eu encontrei no caminho achavam que essa era a corrida do ouro, eles iam ficar bilionários em 2 anos. Uhum. Né? Eu ouvi de vários dizendo, estou criando minha linha de produto, em 2, 3 anos eu vou vender para a indústria farmacêutica e vou me aposentar. Não é assim que se cria nenhum setor e nenhuma empresa. E a gente está criando um setor novo no Brasil, com muito preconceito ainda, com muita dúvida. Então, tem que ter paciência, tem que estar disposto a fazer um trabalho, de fato, de qualidade, baseado na ciência, e focar no resultado do paciente. Quem conseguir combinar isso e comunicar isso bem para os médicos, para os pacientes, naturalmente vai crescer. Porque o melhor vendedor desse processo todo é o paciente, cliente, dizendo que de fato melhorou. E ele vai ficar fiel à sua marca, vai ficar fiel ao seu produto. Mas muitas empresas invertem a lógica. Elas tentam falando, eu vou empurrar o produto porque eu vou dar desconto, porque assim é mais barato. O cliente compra uma vez e não compra de novo. E isso a gente vê aqui todo dia. Então, calma. Criar empresas leva tempo. Eu brinco aqui que assim, a mulher, para ter um bebê, leva 9 meses. Não dá para engravidar 9 mulheres para ter o bebê em 1 mês. Vai ter o seu ciclo natural de crescimento, de conhecimento, aprendizado. Tal. Calma, tem que ter calma. Muito bom. Então, partindo aqui para a reta final, última pergunta. Quando você fecha os olhos, aonde você imagina a Connect daqui 5 anos? Puxa vida. Puxa, legal. Abre o coração aí para a gente. Então, a minha ambição, eu entrei na Connect sem a expectativa de dizer, não, mas eu quero vender a Connect. Muitos me perguntam isso. Então, de fato, quando eu falo em 5 anos, é porque, de fato, eu tenho um sonho para 5 anos ou 10 anos com a Connect. Eu queria, em 5 anos, de fato, a gente conseguir ser referência nessa capacidade de criar, oferecer as soluções para que o médico possa trazer tratamentos individualizados para nós. Porque é assim que eu quero ser tratado. Eu quero que o meu médico consiga me ver na minha individualidade e não pegar uma bula de um remédio e dizer assim, olha, você vai tomar esse remédio porque a bula diz que assim, 2 comprimidos por dia, desse jeito. Eu quero que ele consiga me entender e me acompanhar ao longo da minha jornada para que eu consiga viver 120 anos, com qualidade de vida. Não numa cadeira de roda, não demente. Uhum. Então, para fazer isso, a gente tem que investir agora. Fazer agora. Assim, é um médico que me acompanha, que sabe como é que é o meu perfil genético, quais são as doenças que eu já tive, qual é a minha disposição para o esporte, como é que eu tomo, como é que isso afeta o meu sono, afeta o meu humor, afeta o meu intestino. É isso que vai ajudando a compor uma visão para que ele possa individualizar o meu tratamento. Então, para mim, a visão daqui a 5 anos, eu gostaria que a gente conseguisse ter, assim, da maneira mais prática, mais fácil possível, a capacidade de consolidar informação científica, informação sobre os tratamentos e as terapias, de uma maneira muito fácil para que o médico, quando ele estivesse conversando comigo, ele rapidamente conseguisse identificar os pontos relevantes e essas soluções conseguissem dar para ele uma visão muito ampla daquilo que é o melhor em termos de tratamento para mim, como indivíduo. Sensacional. Me parece que vocês estão muito nesse caminho. Parabéns. Adorei o papo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Cannabis Empregos Podcast, dessa vez com o Alan, CEO aqui da Connect. Recomendo bastante que você veja outros episódios daqui também, e também o da Fabiane da Connect aqui, que a gente mencionou bastante. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Expo Cannabis Brasil, o maior evento de cannabis do Brasil, ao portal de notícias Smoke Buddies, trazendo notícias aí, muita informação para você, e também a Caia, trazendo muita informação, dados, conhecimento aí para o mercado da cannabis. Muito obrigado. Se você quiser fazer parte do Cannabis Empregos Podcast e também ter a sua marca aparecendo aqui ao longo dos episódios, entre em contato comigo que a gente vai ter um papo bem interessante e fique de olho aí nos nossos próximos episódios. Alan, valeu demais, aprendi muito com você. Valeu, muito obrigado pela oportunidade e uma honra estar aqui com você. Valeu. É isso aí, galera.